Será que a perícia criminal é para você? Será que você vai gostar dessa profissão? Será que vale a pena estudar por alguns anos até atingir a tão sonhada nomeação? Olá, eu sou a Thaís e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha tomada de decisão em fazer concurso de perito criminal e seguir nessa área. Só para deixar claro aqui, eu ainda não atuo na perícia criminal, embora já tenha sido aprovada em alguns concursos que fiz, eu aguardo a nomeação nesses concursos enquanto estudo para outros também. Bom, a minha decisão surgiu muito cedo. Eu estava mais ou menos no ensino médio e aí na época tiveram alguns casos de repercussão no Brasil. Isso acabou me chamando a atenção para essa área pericial. Eu acabei pesquisando e vendo que realmente era aquilo que eu queria, tá? Que era uma profissão compatível com as minhas realizações pessoais, com o meu objetivo de remuneração. Então, eu precisava também, decidir sobre a graduação aí nessa época, qual graduação fazer para ser perita criminal. Bom, na época eu vi que farmácia era uma das graduações bem aceitas, e aí eu pensei, bom, além de ser uma graduação bem aceita, é uma área que é relativamente fácil de encontrar emprego, embora não pague tão bem, então não tenha uma remuneração, um salário tão alto quanto o de perito, mas até eu ser nomeada, pode ser que seja interessante para que eu trabalhe nessa área. Então, foi isso que eu fiz, consegui ser aprovada num vestibular aqui de uma universidade estadual, além de outras universidades. Ingressei, então, na graduação de farmácia e tive que estudar algumas coisinhas que eu não gostava muito, na época, porque já tinha esse objetivo em mente, esse objetivo forte. Então, sofri um pouquinho ali para estudar as matérias de indústria, as químicas e tal, mas consegui me formar ali tranquilamente, Bom, a questão é, se você está em dúvida se você deve seguir ou não a carreira, fazer concursos de perito criminal, você primeiro precisa definir a vida que você quer ter. E esse é um ponto que eu não posso decidir por você. Então, não é porque para mim vale a pena que para você também vale. Você precisa analisar. Então, colocar todos os pontos ali, os prós e contras, tá? Do que você quer e de quais caminhos te levam até esse objetivo. Então, por exemplo, se você sonha em morar fora do Brasil, fazer o concurso de perito criminal te dá a possibilidade de morar fora do Brasil? Não, porque os concursos são no Brasil. Então, se o seu sonho é esse caminho aqui de perícia criminal não vai te levar nesse objetivo, certo? Então, nesse caso, não funcionaria. Por isso que eu tô falando pra vocês que vocês precisam primeiro definir o que vocês querem. Ah, Thaís, o meu sonho é ganhar 50, 60 mil por mês. A remuneração de perito criminal, tá? Em algum estado ou na Polícia Federal, pode chegar nesse valor? Atualmente aqui, nesse dia que eu tô gravando o vídeo, não. Tá? Tem alguns estados que chega até ali 40, 41 mil, 42 mil bruto, mas não chega nesse valor aí de 50, 60 mil. Então, a perícia criminal não se encaixa nesse seu objetivo. É um caminho que não vai te levar a ganhar 50, 60 mil por mês, certo? Ah, Thaís, mas aí pode, de repente, dar aula na academia de polícia e tirar um dinheiro extra, não sei o quê. Tá, pode, mas pensando aqui na realidade, na maioria dos meses em que você vai trabalhar durante toda a sua vida, você não vai conseguir chegar nesse valor, tá? Então, por isso que eu tô falando, não tem certo ou errado. A questão é você ter um objetivo bem definido, saber o que você quer em termos de remuneração, em termos de localidade para morar, em termos do trabalho em si, tá? Porque o perito criminal, em regra, ele não vai decidir se ele vai trabalhar no laboratório ou no local de crime. Não importa se você é farmacêutico como eu ou se você é um engenheiro. Você vai ser lotado em uma região, uma cidade que esteja precisando e vai exercer um trabalho em que o órgão esteja precisando. Eles que vão determinar. Então, você precisa também avaliar isso. Se você quer ser perito, mas tem que ser só de laboratório. Então, você já deve refletir melhor, porque não é certeza que você passando, você vai atuar só no laboratório. Inclusive, a perícia criminal ela vai muito além, de locais e do próprio laboratório. Então, tem todo um sistema também de gestão, tá? Tem as chefias, tem outras funções, controle de qualidade. Então, são setores que talvez nem passam pela cabeça da maioria das pessoas que um perito criminal pode desenvolver essas funções, tá?
Então, você precisa, primeiro, anotei, listei tudo que eu quero, da minha vida ali, tal, remuneração que eu almejo, e agora vamos lá, vamos comparar isso com o que a perícia criminal me oferece. É compatível? É. Beleza, é um dos caminhos possíveis, tá? Também não vou falar aqui, que talvez só a perícia criminal se encaixa no seu plano de vida. Não, você pode ter outros caminhos que te levem a esse mesmo sonho de vida, tá? Ou não, Thaís, não encaixou, não é isso, então não vai dar. Mas você precisa, primeiro de tudo, saber o que você quer. E como eu falei antes, é você quem vai determinar o que você quer, porque eu não te conheço, eu não sei a sua realidade. Então, pra mim, é uma realidade, é uma profissão que eu quero por N fatores. Mas não significa que é pra todo mundo, ok? Então, essas são algumas dicas aí pra você que está em dúvida se a perícia criminal é ou não pra você. Em relação à atuação em si, tá? Como eu falei, eu ainda não atuo, então não posso falar nada aqui sobre a atuação. Mas como que você pode saber um pouco mais sobre a perícia criminal, tá? Hoje em dia, principalmente no Instagram, nós temos vários peritos criminais com um perfil aberto, que compartilham um pouco da sua rotina, tá? Então ali você pode ter uma noção de como funciona na prática, tá? Você também tem a oportunidade de ir a feiras de exposição. Por exemplo, aqui na minha cidade teve uma feira, tá, esse ano, chama Expo Ingá. E aí lá os peritos criminais, a polícia científica em geral estava no local apresentando um pouco do trabalho da perícia criminal para a população. Então essa também seria uma oportunidade para que você que está em dúvida converse de fato com alguém que está atuando. Claro que a pessoa não vai poder te contar tudo, né? Mas o que ela puder contar, com certeza, ela vai falar assim para você, tá? Então essa seria uma possibilidade também. Nós temos também, pessoal, revistas, tá? No site da Perícia Criminal Federal, tem lá, tá, a revista APCF, que conta sobre o trabalho da perícia criminal no âmbito federal. Então tem muitos casos interessantes, são casos bem diferentes, assim, do que a gente está mais habituado a ver no interior, né, nas cidades, assim, no nosso cotidiano de forma geral. Então eles têm desenvolvido um trabalho bem interessante. Você pode ler essas revistas, elas são gratuitas, tem lá no site, tá? E você pode tirar aí as suas dúvidas em relação ao trabalho também dos peritos criminais federais. Então essas seriam as principais formas, tá? O concurso de perito criminal, ele é um concurso longo, tá? Ele é um concurso que costuma ter várias fases. Nós não temos muita certeza sobre as coisas, então o concurseiro da perícia criminal, ele sobrevive pela fé e pelos estudos, tá? A gente nunca sabe quando o edital vai sair, embora a gente estude como se ele fosse sair amanhã. Acredito que isso é comum na maioria dos concursos que tem uma remuneração alta, tá? Como é a de perito criminal. Então vocês entrem, né, cientes de todas essas questões. Embora seja difícil, cansativo, se é isso que você quer, se esse caminho é compatível com os seus objetivos de vida, por que não, né? Por que não percorrê-lo aí? E com certeza vocês vão crescer muito durante esse período de estudos, vão se desenvolver muito como pessoas, vão aprender a lidar com reprovações, com a incerteza que é inerente à vida também, e vão ver que vocês conseguem ir muito mais longe do que vocês podem imaginar. Caso a perícia criminal ela se encaixe no que você está procurando, mas você não sabe por onde começar, convido você a conhecer a mentoria que a gente tem, mentoria Perícia Foco, inclusive esse é o meu @ lá no Instagram. Nós temos um time de mentores que já são peritos criminais, estão totalmente habilitados para não só montar o seu cronograma de estudos, mas para te acompanhar durante toda essa jornada, revolucionar a forma com que você pretende estudar, ensinar você a fazer um estudo da teoria eficiente para que você não esqueça as informações até o dia da sua prova, a fazer revisões, questões, analisar o seu desempenho, te dar aí sugestões de estudos no pré-edital, no pós-edital, na reta final ali quando a prova já se aproxima. Então tem muita coisa interessante na mentoria, inclusive a mentoria que eu faço, eu tenho um mentor que acompanha os meus estudos e tem sido algo que realmente revoluciona muito os meus resultados. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link, tá, para preencher o formulário, se vocês quiserem mais informações sobre como funciona
a mentoria na prática. Serão todos muito bem-vindos e me siga lá então também no Instagram para acompanhar minha rotina de estudos, toda a minha trajetória aí, agora mais perto da nomeação, enfim. E será um prazer estar respondendo também as dúvidas de vocês, sejam aqui as dúvidas do comentário do vídeo, sejam as dúvidas também que vocês eventualmente me mandem lá na caixinha de perguntas dos stories. É isso então, pessoal. Espero ter ajudado, ter iluminado um pouco aí a decisão de se tornar perito criminal de vocês e nos vemos em breve.